A derrota para o Criciúma segue doendo. O erro da arbitragem mais ainda. O Remo trabalhou na sexta-feira para mirar no futuro e buscar as vitórias fora de casa. A derrota para o Criciúma por 1-0 no Mangueirão fez o Remo chegar ao terceiro jogo seguido sem vencer em casa e seguir fora do tão almejado G4 da Série B. O resultado, mais uma vez, não agradou o torcedor azulino, que segue insatisfeito com o desempenho do Leão e principalmente com o trabalho do técnico Antônio Oliveira. Mas apesar da insatisfação e da pressão pela saída do treinador, o elenco azul-marinho voltou aos treinos no estádio Baenão sob o comando do português. Para o time azulino, o mau rendimento na última partida é de responsabilidade tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. A gente é um grupo, né? Então quando erra todo mundo. E também quando a gente acerta todo mundo. A gente é um grupo, a gente tem que se cobrar quando erra. Então a gente tem muita consciência disso. Mas o torcedor já perdeu a paciência e quer a mudança no comando técnico. Tá na hora de ir embora. O jogo contra o Botafogo já era para ter mandado ele embora. Agora a diretoria do Remo teima em deixar ele aí. E aí não está fazendo um bom trabalho, o Remo está só caindo de produção. Com toda seriedade, é até um bom treinador, mas não está dando certo, tem que mandar embora. Demora muito a mexer nas peças de reposição. Quando mexe já está no final do jogo, o time não rende o esperado. E a torcida também já está meio aborrecida com ele, já não é de hoje, já não é desse jogo. Já tem outros antigos que o time está meio querendo subir, não sobe, não rende. Então, bora fazer uma troca para ver se melhora o rendimento do time, né? Indo na contramão da opinião da torcida, o elenco azulino viu uma evolução do time nos últimos jogos. A gente, cada dia, cada jogo, a gente está pegando mais a ideia dele de jogo. Então, acho que o próximo jogo vai ter também um jogo difícil. A gente sabemos que o Amazonas está crescendo também na competição. Eles vieram de uma vitória fora de casa, a gente sabemos que é um jogo difícil. Então, a gente vai muito bem preparado para lá, para fazer um grande jogo e sair com resultado positivo. Em meio às cobranças ao time azulino e ao técnico Antônio Oliveira pelos maus resultados na Série B, o Remo resolveu treinar assim aqui no Baenão durante o fim de semana, de portões fechados e sem a presença da imprensa. O Remo fez um trabalho no sábado de manhã com parte do elenco, muitos foram liberados, viajaram e voltam efetivamente a trabalhar nesta segunda-feira. E o caminho agora é vencer o Amazonas em Manaus. Já vamos começar o Chora na Torre segundo tempo. Parte 2. Parte 2. Mas eu vou fazer um recorte aqui. Tem essa pressão em cima do técnico Antônio Oliveira e tudo mais. Sai, não sai. E acho que isso tem a ver com um combo, com como é que eu poderia dizer assim? Com o conjunto da obra, né? Isso. Se nós pegarmos o jogo de quinta-feira, vamos lá, estou pegando aqui o jogo de quinta-feira. O Remo perdeu para o Criciúma, é verdade, perdeu no Mangueirão. Não merecia perder, merecia vencer o jogo. Foi punido por uma marcação equivocada da arbitragem e foi derrotado. Pelo que o time apresentou, você demitiria o Antônio Oliveira, Valmir Rodrigues? Não, nem eu até no jogo lá contra o Curitiba até dizia o seguinte, eu acho covardia usar como parâmetro o jogo do Curitiba lá fora, que é um jogo improvável que o clube do Remo vença, não era impossível, mas era improvável. Né? E o resultado foi bom no final. Foi bom, e principalmente nesse jogo muito menos. Talvez por outras coisas, ok, mas por esses 2 últimos jogos do Antônio Oliveira, não. E aí, eu acho que pesa contra ele o conjunto da obra, como você falou. E principalmente o comportamento do Remo dentro de casa. E esse jogo de quinta acaba se juntando a isso, embora seja injusto dizer isso, porque eu acho que foi a melhor atuação do Remo num primeiro tempo, pelo menos, como aquele primeiro tempo, né, contra o Criciúma. Melhor atuação do Remo sob o comando do Oliveira. Agora, os 17 pontos desperdiçados em casa, é claro que sempre você vai desperdiçar alguma coisa, né? Não dá para não ser. Mas eles pesam muito nessa conta do torcedor, né? E são 17 pontos que
Nem todos estão na conta do Oliveira, né? Porque teve um empate do Volta Redonda que foi ainda com o Daniel, ou já era o auxiliar, mas não era o Oliveira ainda. Agora, acho que o torcedor, esse nível de cobrança, de exasperação do torcedor, ele acaba transportado para o trabalho do treinador. Daí entender que a melhor saída, de fato, era a diretoria demitir o Oliveira. Pela dificuldade de convivência no momento. Torcedor, a gente já começa a ver um abalo, inclusive, nas rendas do Remo, nas arrecadações. O jogo de quinta-feira já não foi um público tão bom. Porque o torcedor está começando a pegar o chamado ranço. E o protesto do torcedor é esse, não comparecer. Não comparecer, não, e também até mesmo a desconfiança. Agora dos dois lados está essa história. Mas eu acho que no Paysandu ainda vai ter apoio. Mas já tem sinalização aí também que não é mais para ir para campo. Eu acho isso melhor do que ficar indo para o estádio para jogar objeto, para agredir jogador. Nesse jogo de quinta houve uma tentativa de invasão do gramado. No pós-jogo. O que é muito grave, né? Muito grave. Não se pode admitir. Agora, Guerreiro... Esse jogo de quinta, para mim, o ponto principal foi a inapetência ofensiva. Sim. Foi a incompetência. O desperdício. Né? A ineficácia. O Remo perdeu, teve 5 chances muito claras, muito claras. Aliás, aquela última, que foi a do Davó, que ele recebe um presente, né? Uma bola recuada, e ele avança meio campo, chega diante da trave ali aberta, e ele chuta em cima do goleiro. Pois é, aí é que tá. Se o time não criasse absolutamente nada e não chegasse perto do gol, aí a culpa é do dizer cara, o seguinte, tudo bem. esse treinador treina o quê? Mas nota-se que o Remo cria, que ele chega. Aí eu te digo, é o Antônio Oliveira que tem que pagar esse papo porque a bola não está entrando, que os caras estão entrando de cara. O Davó já foi até pro futebol de Israel, né? O Davó foi embora. Foi embora. O Remo segue no mercado, né? E, obviamente, até terça-feira anuncia mais contratações, já a gente vai falar sobre isso. Mas falando especificamente do Antônio Oliveira, eu tenho a impressão que essa sobrevida tem a ver exatamente com isso. A diretoria ficou reunida. Financeira aí. Não, e ficou reunida também desde da madrugada de sexta, sábado. E imagino o seguinte, também entendeu que a apresentação do Remo não foi uma apresentação ruim. Por esse jogo, ele não pode ser nem para o jogo contra o Curitiba, né? Também poderia não. até ter vencido o jogo lá. E nem Agora, pelo jogo, nem pelo jogo contra o Goiás. Que foi outra prova de incompetência ofensiva. Que há o ranço... Gerson, você colocou bem. Você viu na matéria, né? Isso, e reflete bem o clima. Reflete bem o clima do torcedor. Mas é complicado. Tem um outro detalhe, Guerreiro, que eu acho que também entra nessa, digamos, nessa demora em decidir se vai ou não, que são esses 2 jogos fora. Porque você trocar de técnico agora, diante de partidas que a equipe naturalmente difíceis... E o Remo do Antônio é melhor fora do que dentro. Melhor fora do que dentro. Peraí, o Remo tem o Amazonas e depois tem quem? Tem o Vila Nova. Vila Nova. Que aí já é uma parada mais... Agora, imagina o quadro, caso, e não é muito difícil, na minha opinião, o Remo vencer a partida contra o Amazonas. Aí não sai. O Remo vai lá, aí eu não creio que ele se aproxima, é claro, ele não caiu agora e não vai cair. Não vai cair, né? Não que a gente esteja torcendo para que ele caia, mas assim, muda completamente o cenário, né? É outra história, mais vida que ele tem aí. Né? Agora, Guerreiro, nesse meio tempo aí, essa confusão, o torcedor aborrecido com os resultados em casa, que realmente não têm sido bons. Olha o lance do Davó, que ele recebe o presente. Olha aí. Ele podia tentar entrar na área que o zagueiro ia derrubá-lo. E o que me incomodou nesse lance, sabe o que foi? O chute em direção ao goleiro. Ao goleiro. Porque eu penso o seguinte... Foi praticamente um recuo. Pois é. O atacante, o Marrone fez a mesma coisa no primeiro tempo. Sim. O atacante, ele pode até chutar para fora, mas ele tem que chutar fora do alcance do goleiro. Ele tem que mirar do outro lado. Agora, quando você chuta, eu já estou pensando em chora. Já misturei tudo. Chute com, sei lá. Mas quando você chuta em direção ao goleiro, fica parecendo que você está chutando, eu vou chutar em direção ao gol para ver se ela entra. Não, você tem que decidir. Olha aí. Assim, é sempre a indefinição, quer dizer, o poder de decisão, né, é absolutamente equivocado.
Ele perdeu essa, o Pedro Rocha perdeu 2 oportunidades e o Marrone 2. Inclusive, o Pedro Rocha, no final do jogo, uma o bola... Pavani encostou para ele bater da entrada Era para bater chapada aquela bola e ele mandou por cima. Como diria o Chico Buarque, Guerreiro, com açúcar e com afeto. Agora, Guerreiro, eu entendo que as últimas contratações do Remo, elas estão abaixo do que o Remo tinha. O Eduardo Melo ainda é uma aposta, um jogador muito E agora jovem. vai ser o centroavante. Vai ser o centroavante. Porque o Davó foi embora. Os 2 uruguaios até agora não funcionaram. E eu alertei do Diego Hernandes, porque eu tenho o poder de voz botafoguense que ele passou lá. Eu disse, é bom não esperar tanto assim. E o Remo anunciou também o filho do Iranildo, né? Iago, né? O garoto. O Iago Ferreira, o chuchuzinho. Ainda nem estreou. Mas acho E tá o João Pedro aí, o atacante português também. Português. Que ainda não foi oficialmente anunciado. E também fala-se, né, que mais 2 ou 3 serão contratados. Inclusive o Pedrinho, atacante que esteve no Santos, no Cuiabá. Barraqueiro. Tá chegando. Esse aí, é barraqueiro. Tá chegando. Já teve confusão até no vestiário. Então... Agora vamos chorar. Rapaz, o Remo, olha só o tamanho do prejuízo do Remo. Se houvesse um empate com o Criciúma, o Remo estaria a 1 ponto do G4. E o empate já era um castigo para o Remo no jogo. E não é que o André Luiz Schettino, contrariando todo o olhar do Antônio Magno e equipe do VAR, manteve uma penalidade máxima mal assinalada que acabou provocando a vitória do Criciúma e distanciou o Remo em 4 pontos. Ou seja, mesmo que o Remo vença o Amazonas, ele não volta, não entra no G4, ele fica atrás. Então, olha o tamanho do prejuízo. E foi a mesma sensação, eu vou repetir, a mesma sensação que eu tive com relação a Edna no jogo do Paysandu, eu tive com relação ao André Luiz no jogo do Remo. Decisão tomada, eu vou brigar com as imagens e não vou mudar a minha opinião. Eu vou manter a minha decisão de campo e ponto final. Que isso aí inutiliza o VAR. O VAR. Porque a ideia do VAR é justamente permitir algo mais esclarecedor, né? Eu falei há pouco aqui, no lance inicial do jogo lá do Vilela, na área do CRB, nós achamos que era uma dividida, que o lance não passou, não, tudo bem. Aí você vai olhar, e é esse que é o elemento esclarecedor do VAR, você vai rever, você vai focar mais próximo, e aí tu pode mudar de ideia. Não, eu não vi pênalti no lance do Remo, eu estava narrando o jogo, eu não vi nada. Eu disse, tudo bem, eu não vi. Se o VAR me mostrar que houve o pênalti, perfeito, eu vou me calar, eu vou aceitar, porque eu não posso brigar com as imagens. O árbitro viu no campo e continuou vendo nas imagens que não mostravam o pênalti. Não. É isso que me incomodou. Porque a bola, na verdade, ela toca nos dois e primeiro no atacante. Primeiro no atacante. O atacante resvala. E ele esquece algo que o cidadão do VAR reitera. Eles estão com os braços entrelaçados. Entrelaçados. E o impulso do braço é feito pelo atacante. Cara, a não, digamos, intencionalidade no lance, ela é clara. E isso não caiu por terra como critério. Muita gente pensa, não, mas não existe mais isso, ele não tem intenção. Existe sim. Alguns lances, você tem que considerar isso. E nesse caso, tinha uma questão técnica básica. A bola toca primeiro, ela bateu no cocoruto do jogador do Criciúma e tocou no braço antes de tocar. É rápido. E toca também no braço do jogador do Remo, claro. Mas nesse caso tinha que invalidar, não tinha como marcar um penal assim. E olha o tamanho do prejuízo. Estou mostrando aqui o tamanho do prejuízo, porque o Remo vinha todo o tempo ali, empatando ou perdendo o jogo, vinha ali a 1 ponto. A 1 ponto do G4. Agora são 4 pontos. E mais, muitas equipes colando no Remo. Colando no Remo. Inclusive equipes que ainda vão jogar na rodada. Então fica uma disputa maior ainda. É mais gente. O Remo pode ser ultrapassado por mais um, né? Porque tem um cruzamento da Chape com... Vila Nova. Eu acho assim que o Remo ele vai continuar focado em busca da conquista desse acesso, vai trabalhar para isso, vai de qualquer maneira lutar. Agora,
também vai fazer uma representação. Eu tenho essa informação, o Remo vai fazer uma representação, da mesma forma que o Paysandu fará contra a arbitragem nesta 24ª rodada. E eu não sei se não valeria, junto com a federação, uma ação conjunta. Olha só, Guerreiro, o Paysandu já tinha feito uma naquele jogo contra o Atlético Goianiense aqui, lembra? Lembro. Que o VAR era o Marcelo de Lima Henrique. O Paysandu já tinha feito ali, eu não lembro qual foi a questão. E o Remo fez do jogo do Atlético Goianiense. Então não seria você lembra? O Atlético Goianiense... Ele personagem. Dos dois. Ele foi beneficiado contra Remo e Paysandu. Parece que não funcionou, né? Que os times continuam aqui sendo prejudicados. É um problema sério. Bom, o Remo está tentando, continua tentando, alterar a data do jogo contra o Atlético Goianiense. De novo o Atlético Goianiense. Porque ele não quer jogar no Baianão. Em tese, prefere jogar no Mangueirão. E acho que está certa a decisão da direção. Sim. Acho que é por aí. Então, o Remo vai tentar... Está marcado para o Baianão, Guilherme? Não, o jogo está marcado para o Mangueirão, mas tem um show no dia. Então tem que haver uma alteração de data. E tem um jogo com o CRB no último final de semana de setembro, que está marcado para o domingo, dia 28, às 20h30. E o Remo também vai tentar alterar esta data. A Remo TV fez um material especial com o executivo Marcos Braz. E nesta matéria nós pensamos 2 momentos. Ele falando de reforços do Clube do Remo e falando também com relação à manutenção ou não de técnico no seu histórico, na sua vida. Vamos acompanhar. Amizade eu tenho. Jorge Jesus, Vitor Pereira, com outros 300 treinadores profissionais. Uns que saíram, outros que eu demiti. Então, assim, esse aqui, eu tenho uma boa relação, como eu tenho com tantos outros que eu demiti. Esse aqui, eu tenho uma boa relação com tantos outros que quiseram sair da onde eu estava por um projeto melhor. Para mim, não muda absolutamente nada isso aí. Então, deixar claro que o meu comprometimento é com o Remo. O meu comprometimento de relação é com o Remo e com a minha história no futebol. Eu não vou botar nenhuma relação para botar em jogo a minha história no futebol. Bom, sobre as contratações, falo eu, então, o que disse o Marcos Braz. Ele diz que o Remo segue contratando e já contratando visando a temporada 2026, independentemente da série que o Remo vai disputar no ano que vem. Mas as contratações é olhando o Remo na Série A. E essa colocação sobre relação de amizade, porque muita gente está dizendo, o Braz não demite o Antônio Oliveira porque eles são amigos e tudo mais. Não, ele já separou bem. Não importa. Eu vou continuar sendo amigo, mas ele fica ou não fica, porque o Remo está acima de tudo e tem que ser isso mesmo, né? Tem que ser primeiro a instituição. Aliás, o Marcos Braz estará amanhã junto ao Conselho Deliberativo do Clube do Remo, aceitou um convite dos conselheiros do Clube do Remo para dar algumas explicações, um bate-papo sobre o andamento da gestão no departamento de futebol do Leão Azul, tá certo? Então, só para a gente pontificar aí esses assuntos. Aproveitando, nunca uma torcida foi tão exigente com o clube aqui no Pará como este ano o torcedor do Remo. Fala aí, Valmir, recomeça, o microfone estava fechado. Nunca uma torcida foi tão exigente, eu não estou lembrando, não estou conseguindo lembrar de tanta exigência numa equipe como a torcida do Clube do Remo está exigindo este ano do Clube do Remo. Aí eu fico pensando, a avaliação de mudar ou não do comando técnico, ela é exclusivamente da diretoria ou será que ela está atendendo uma pressão do torcedor? Porque desde que o português chegou aqui, parece que antes mesmo dele estrear, não sei se é porque ele perdeu logo o jogo de estreia e justamente foi contra o Paysandu, que veio aquela antipatia desde o início. Impressionante, né? Impressionante, está pagando um preço alto, né? E